E para contar para vocês hoje a minha história do meu casamento celta, não poderia ser melhor, eu acho que o ambiente, né, do que essa natureza que linda e maravilhosa que eu trouxe para vocês. Bom, teve um vídeo que eu fiz e eu estava contando sobre o meu casamento celta, a experiência que eu tive. E eu falei com as pessoas que se vocês quisessem, né, que eu traria para vocês aqui, faria um vídeo contando essa história, essa experiência que foi esse meu casamento celta, tá? Com relação, né, à questão de ser chama gêmea. Então, hoje nesse vídeo eu vou contar um pouquinho aqui essa história, né, que me fez entrar muito mais, acreditar muito mais nesse lado aí místico, espiritual, de vidas passadas, né, reencarnação, vidas paralelas, futuras, multiversos. Mas vamos lá. Para quem ainda não me conhece, seja bem-vindo aqui no meu canal, tá? Eu me chamo Érica, sou psicoterapeuta. E se você gosta desses vídeos assim, mais que eu faça ao ar livre, também deixa aqui no comentário, se vocês quiserem eu trago mais. Agora aqui, né, tá verãozinho, tá mais calor, então dá até para me gravar uns vídeos aqui fora. No inverno já é bem mais complicado, né? É bem rigoroso o inverno às vezes aqui. Então assim, gente, foi logo no início, tá? Do meu despertar espiritual, né? Como eu sempre falei para vocês, eu sempre sonhei com a minha chama gêmea. Eu sempre fiz encontros astrais com essa pessoa. Apesar de eu nunca ter ficado com essa pessoa, né? E tá tudo bem, tá? Eu sou daquela pessoa, tá tudo bem. Tudo são experiências que estamos vivendo aqui no planeta Terra, certo? E aí, quando teve esse meu despertar, eu comecei a praticar meditação, né? Comecei a mudar alguns hábitos, porque mesmo que você não queira, você acaba mudando os seus hábitos. É meio que automático, sabe? Tive algumas catarses, foram acho que uns 2 ou 3 anos de catarse aí, vira e mexe, eu tinha algumas catarses acontecendo em mim, naturalmente, tá? E nesse processo, eu ouvi uma voz, né? Eu acredito que seja do meu mentor, e esse mentor provável que é um... Eu não sei se ele é mentor das chamas gêmeas, mas ele é meu amigo. Ele tem uma voz assim de um rapaz jovem, tipo 20 e poucos anos, né? E eu já até vi ele é meio que parece assim, meio asiático, alguma coisa desse tipo, tá? E aí, ao longo do dia, né? 2 dias, isso foi mais ou menos assim, fiquei um mês. De vez em quando ele falava assim, né? No meu ouvido, do meu lado. Ouve a música celta. E eu achando assim, eu tô ficando maluca. E ele tá toda hora. Ouve a música celta. Gente, isso era quase todo dia, tá? Eu tô assim, tipo, varrendo a casa, né? Trabalhando, fazendo radiestesia, alguma coisa desse tipo. Estudando. Aí vinha a voz, ouve a música celta. Eu levei mais ou menos mais de um mês, porque eu sou aquela pessoa muito racional, tá? Eu sou muito do mental. Eu não acredito muito dessas coisas espirituais, místicas. Não, eu levo muito mais pro lado da ciência. É aquela questão assim, tá bom, se a ciência comprovou, para mim, assina embaixo. Então, quando essas coisas começaram a acontecer, eu fiquei meio que assustada, descrente. Isso aí, nossa, coisa da minha cabeça. Mas não era, né? Não era coisa da minha cabeça, era real e muito real. Aí teve até que eu teve um dia que eu falei assim pra ele, tá bom, eu vou ouvir a música celta. Falei em voz alta pra ele, tá? E eu vou meditar agora. Aí eu parei o que eu tava fazendo, que eu já tava meio pé da vida com ele, né, deixando ficar me falando nos meus ouvidos. E aí eu falei pra ele, tá bom, eu vou ouvir essa música celta, vou procurar no canal do YouTube se tem. Aí eu, ai nossa, eu devo estar ficando louca mesmo. Porque, gente, na minha cabeça, tá? Eu sabia que existia os Vikings, certo? Mas eu tinha essa ignorância de muito pouco conhecimento com relação a isso. Apesar de que eu sempre me conectei com essa coisa do medieval, do guerreiro, sabe? Da guerreira. Tanto é que quando eu era mais nova, eu era assim, sou fã da Princesa Guerreira da Xena. Então, eu não perdia um capítulo daquela série. Acabava a série, eu assistia de novo. E o SBT sempre passava a Princesa Xena, né?
Ai, gente, nossa, quer ver uma pessoa assim feliz para tudo que tá fazendo, que agora eu vou assistir Xena e ninguém me atrapalha, ninguém me interrompe. Era eu. Xena, o Hércules, né? Todos esses guerreiros ali daquela época. Nossa, parecia que eu tava ali, sabe, convivendo com eles. Aquilo era muito forte dentro de mim. Muito forte, demais. Mas pra mim era Vikings. Eu nunca tinha ouvido falar de celtas. Celta até então, até esse ano, acho que foi que eu despertei. Esse meu sonho foi 2018 para 2019, tá? Agora eu não lembro muito bem qual foi o ano, mas eu acredito que foi em 2018. Bem finalzinho de 2018. E aí... Ai, gente, muita loucura isso. Eu coloquei a música pra ouvir, né? Eu achei. Porque como eu falei, eu achava que Celta era carro. Eu não imaginava que Celta foi uma cultura. Que era isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Celtas trabalhavam com a natureza, com o místico, né? Com as curandeiras, aquela coisa de ervas, de curar as pessoas através de ervas e tudo. Ao mesmo gente, mas é o que eu faço agora. É o que eu me conecto, eu amo isso aqui, ó. Eu amo a natureza, né? Trabalho com as energias, me conecto com o todo. Aí eu, caramba, mas eu sempre sentia que eu tinha uma guerreira dentro de mim. E um lado meio, aquele lado meio mal, tá? Tipo assim, eu não fui a zen, eu não fui a boazinha na época celta. Não, eu tive aquela época minha lá que eu fui, né? Há mais ou menos 5.000 anos atrás, eu era celta, vinca, então eu lutava com espada. Eu era guerreira mesmo, guerreira. E aí, gente, beleza, vamos lá. Sentei na posição de lótus, né? Coloquei aquela música linda, celta. Vou até deixar aqui para vocês, tá? Na descrição do vídeo, a música que eu ouvi, para mim entrar em conexão com aquela minha origem do passado, meus ancestrais. Só que eu não sabia que eu era ancestral, até então não sabia de nada. Comecei a fazer meditação, tô ali, né? Uns 5 minutos respirando. Daqui a pouco, gente, aí é que tudo acontece. Veio uma imagem fortíssima na minha cabeça, me mandaram tudo assim, pá, olha aí. Era como se eu estivesse numa tela de cinema assistindo o meu casamento celta. Era numa floresta gigantesca, gigantesca. Essa floresta aqui, isso aqui é Pinto, perto daquela que eu tava lá. Sabe? Porque as árvores eram umas circunferências enormes, 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 gigantescas mesmo. Era árvore assim para mais de 10 metros de altura. E tinha uma casa no meio dessa floresta, porque era assim, era um terreno muito grande, tá? E a gente era tudo em volta, assim, tudo árvore, meio que fechado, meio floresta, mata fechada mesmo. E tinha uma casa bem grande, só que essa casa, ela não era uma casa de madeira. A parede dela parecia assim de material, mas era um material meio barroso, não sei explicar direito, meio pedra. E o telhado dela, quando eu terminei, eu falei assim, isso não é real. Isso não é real. Porque parecia aqueles desenhos de cogumelo. A casa era assim, o telhado meio de cogumelo, assim, daquele desenho, sabe? E era assim, uma espalha. E a janela era meio redonda, a porta também era meio arredondada. E a casa era grande, aquele coisa, gente, que lindo, né? E aí tinham as pessoas dançando no meu casamento. E eu e ele estávamos dançando, mas pensa numa felicidade nós dois. Pensa numa felicidade. Gente, quando eu entrei ali no meu casamento, eu senti um amor mas tão genuíno, mas tão forte, que a única coisa que eu fiz foi chorar. Aí eu não consegui mais fazer a meditação, eu não consegui mais me alinhar. Eu entrei completamente assim, parei de meditar, abri meus olhos e chorava, 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 porque era uma saudade muito grande. A dor da saudade ali acabou comigo. Porque aí eu descobri quem era a minha chama gêmea, assim, não descobri a pessoa nessa vida aqui, né? Mas eu sabia que ele era a minha chama gêmea, quem estava se casando naquela época, mais ou menos ali, que me foi revelado. Foi um período assim, antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo. Então eu já estou muito tempo aqui no planeta Terra, né? Ó.
E aí, por isso que eu sou apegada ao planeta Terra também, né? Porque eu já tô aqui, ó, há bastante tempo. E aí, gente, tá, como é que eu era naquela época, tá? Eu era muito branca, né? Tinha umas pintinhas mais sardinhas assim no rosto. Meu cabelo era mais ou menos por aqui. Eu era mais fortinha. Ai, será que eu sempre fui gorda? Ai, credo. Brincadeira. Mas eu tinha assim um rosto mais arredondado, né? E eu tinha naquela época, não era sonho, né? Eu tava mais ou menos assim, uma idade de 14, 15 anos no máximo. Eu era muito jovem. Eu tava me casando na adolescência. E ele também, ele era muito jovem, né? Nós dois casamos, nossa, era assim, o rosto de duas crianças se casando. Tipo assim, se hoje eu falo, se eu tenho, hoje eu olho para esse casal e falo assim, meu Deus, vocês não vão se casar, né? Vocês são duas crianças. Mas nós dois nos casamos duas crianças. E era uma pureza, mas uma pureza. Eu senti tanta pureza ali, um amor entre nós dois, porque eu acho que naquela época eu e ele não tinha tantos karmas. E era um amor muito puro, muito genuíno, né? Não era pesado, era leve, sabe? Era uma coisa gostosa. Tá, como é que eram as roupas? Eu estava com um arco de flor na cabeça, um arranjo. E eu tinha um cabelo meio ruivo, meio castanho pro ruivo. Ele também tinha um cabelo assim meio ruivo, né? Ele era bem branco, mas branco, muito branco. Ele tinha até uma sobrancelha assim meio ruiva também, né? Nós éramos ruivos. E ele tava com uma roupa, não era terno, nada dessas coisas. Era uma camisa branca, leve, muito leve, sabe? E deixa eu ver o que mais, gente. A calça também era tipo assim, uma alfaiataria de algodão. Agora eu não sei, eu lembro, era uma sandália tipo daquela medieval, daquela época. Acho que a sandália era assim. O meu vestido era muito estranho, porque não era um vestido de noiva. Era um vestido normal, comum, branco, né? Nós dois estávamos de branco. E o vestido dele era meio assim, tipo esse aqui, mas assim, fechadinho aqui, né? Assim, mais ou menos assim, tomara que caia. Bem leve, tinha uma manga assim comprida e a manga era larga, sabe? Assim, largona. Sabe essa manga assim larga, né? Aqui meio caído. E o vestido não era compridão, mais ou menos para a altura do joelho. Aí tinha acho que uma fitinha assim na cintura, né? Que transpassava o vestido, mas eu não lembro, acho que era dourado, uma coisa desse tipo. E o tecido era muito leve, muito de algodão, assim, sabe? Não era aquela coisa, né, cheio de brilho, nada disso, nada disso. Era estilo camponês mesmo. Aí eu fui, o que que eu fiz? Como eu estava passando mal, muito mal com essa visão que eu tive, né, com essa volta minha, porque eu não pedi, gente, essa é que é a questão, eu não pedi para voltar minhas vidas passadas. Eu fui guiada para isso. E eu também não entendi o porquê, tá? Aí eu liguei pra minha irmã, né? Aí a primeira pessoa que eu pensei foi que eu vou ligar pra minha irmã, não tinha ninguém pra falar, minha irmã não acredita nessas coisas. A minha irmã acha que isso aí foi tudo coisa da minha cabeça, que isso não existe, mas pelo menos eu desabafei, né? Desabafei, tá tudo bem. Naquela época não tinha canal do Chama Gêmea, não tinha ninguém pra me conversar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Vida que segue. Aí eu comecei, né? Muito, muito racional, muito mental. Não, isso não existe. Isso não existe. Aí eu fui colocar no Google. Eu vou, Google. Coloquei lá, casamento celta. Gente, aí eu passei mal de vez. Por quê? Pesquise no Google, pega lá, casamento celta, imagens. Vocês clicam lá em imagens. As roupas, gente, eram... Eu falei assim, gente, as roupas eram iguais. As mulheres com... Tem esse lance de colocar o arco na cabeça de flores. O casamento é na floresta. Tem todo o ritual que casa com os elementos, né, da natureza. É arroz, eu lembro que tem arroz. Mas tem para fazer colocar o elemento fogo, ar, terra e água. Eu acho que é isso, são os 4 elementos da natureza. Tem um símbolo que eles fazem no chão, um círculo, sabe? Tem todo um ritual celta. Eu achei maravilhoso, espetacular esse casamento. Por quê? Porque é um casamento livre de qualquer dogma, preconceito. Você pode ser o que você quiser. Hoje em dia, quem tem esse casamento celta, quem casa, né? Não, você não precisa estar bem vestido nesse casamento. Se tu quiser até de pijama, você vai.
sabe? É o ar livre. Claro que as pessoas vão bem vestidinhas, né? Vão arrumada, eu dei um exemplo aqui, mas a pessoa, assim, aceita quem é homoafetivo, aceita quem é hétero, introspectivo, demissexual, aceita tudo. Não importa quem como você está aqui na Terra. O que importa é o que você é como alma, como ser espiritual. E isso eu comecei a entender, eu comecei a pesquisar sobre o casamento celta, fui pro canal do YouTube para ver se eu achava alguma coisa, né? Mas no YouTube não tinha muita coisa. Eu consegui achar mesmo mais nos artigos do Google. E assim, gente, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível, sabe? Depois que eu me acalmei, né? Porque eu fiquei com um pouquinho assim, desnorteada, né? E aí eu pensei, tá, eu só acreditei mesmo que isso era real porque eu vi as imagens no Google, porque eu não sabia o que era celta, não sabia o que era casamento celta, não sabia as roupas que usava nem nada, e eu nunca tinha visto isso na minha vida, nenhum lugar. Então, foi uma prova que eu tive que realmente eu estive lá, né? E eu fui celta e o meu chama-gêmea também, nós nos casamos como celtas. No casamento celta. Foi bárbaro. É bárbaro de guerreiro, né? Não é à toa, né, gente? Por isso que eu tenho essa coisa de guerreiro. Aí, o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô fazendo um tratamento pra mim, na radiestesia, pra minha ancestralidade celta, sabe? Aquela questão de honrar, de perdoar. Então, eu tô fazendo todo um trabalho com os gráficos da radiestesia, porque depois que eu tive esses insights, né? Essa vida passada, me voltou muito, assim, saudade dos meus pais, né? E aquela questão também da culpa de, sei lá, o que eu fiz de atrocidade naquela época, sabe? Então, eu tenho que curar os meus antepassados celtas para que eu também possa me curar nessa vida, porque ainda tem muita coisa a ser trabalhado dentro de mim, né? Não é porque eu sou uma psicoterapeuta, eu faço canal do YouTube, eu sou a perfeitinha, é ruim, hein? Claro que não. Eu sou uma pessoa com imperfeições e trabalhando sempre o meu interior, né? Para poder me tornar uma pessoa cada vez melhor para mim, para as pessoas à minha volta, sabe? E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Eu trago poucas experiências minhas aqui para vocês, porque quem vai querer saber das minhas experiências? Mas espero que você tenha gostado, tá bom? Até um próximo vídeo.